Uma das coisas mais interessantes de estar fazendo essas leituras tão clássicas, né, é a gente descobrir como autores tão conhecidos são famosos por obras tão diferentes, né? Foi assim que eu fiquei sabendo, por exemplo, que o Robert Louis Stevenson escreveu tanto O Médico e o Monstro como A Ilha do Tesouro, que ainda é um dos meus romances favoritos. E também foi dessa maneira que eu descobri que o H.G. Wells é responsável pelo Homem Invisível. E para quem não lembra, o H.G. Wells também foi a mesma pessoa que escreveu A Guerra dos Mundos no ano seguinte, que é um dos livros mais impecáveis e atemporais de todos os tempos. Guerra dos Mundos é muito bom. Então você imagina o meu choque quando eu descubro que o Homem Invisível é obra dele, né? O Homem Invisível é uma daquelas histórias que já foi adaptada incontáveis vezes, de diversas maneiras, geralmente tratada como uma obra de terror. E o pessoal geralmente gosta de colocar no mesmo patamar de outros vilões da literatura, né? Como Drácula, a criatura do Frankenstein, o próprio Frankenstein, se for por essa lógica, etc, etc. E, pois é um dos mais famosos, dos monstros mais famosos da literatura que tem. E se você for olhar assim a grande variedade de adaptações que tem pro Homem Invisível, é meio difícil de você achar uma coisa consistente, né? Eu acho que talvez o ponto mais consistente é que o Homem Invisível geralmente é um fruto de ciência e não um fruto de misticismo, né? Pois bem, eu estava numa feira de livro de um shopping local aqui e eu achei esse livro por R$ 10. Eu acho que essa altura o Homem Invisível já é domínio público, mas aí é legal ter o material dele pronto, né? Ignora a mancha da, da etiqueta de preço que eu tive que tirar à força. Então, me chamou a atenção porque, primeiro, literatura clássica, estou tentando catar tudo que eu posso, né? Mas o mais interessante é que o Homem Invisível, essa versão aqui, foi traduzida pelo Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Você sabe quem é Monteiro Lobato. E, tipo, eu imediatamente fiquei curioso, porque, né, por um lado, poxa, uma obra, um trabalho traduzido pelo Monteiro deve ser interessante, né? E de fato foi. O legal de uma tradução como essa é que ela é uma grande porta para um tempo diferente, né? Algumas não, várias expressões da época que o Monteiro vivia que hoje em dia não são mais usadas simplesmente porque caíram em desuso. Uma ou outra que talvez não tenha envelhecido também, portanto a gente não usa mais. Além, é claro, de utilizar, por exemplo, a palavra rapariga para se referir à moça, né? O que me pegou de surpresa. Eu imaginava que rapariga era um termo mais próximo do moça do português europeu, né? Eu não sabia que foi colocado aqui no Brasil. Bem interessante. Então, tipo, né? A gente, assim, é uma baita de uma cápsula do tempo mostrando como a nossa língua evoluiu. Mas ao mesmo tempo é uma tradução bem rebuscada, bem cuidadosa, bem feita. Francamente, muito bem feita. Assim, é produzida de tal maneira, certo, que se você me dissesse que o H.G. Wells escreveu esse livro em português do Brasil, eu teria acreditado em você. Embora eu teria estranhado o fato de a história inteira acontecer na Inglaterra. Mas enfim, né? Fascinante. Absolutamente fascinante. Eu achei incrível. Enfim. Essa edição aqui foi publicada pela Nova Fronteira, certo? Para a coleção Mistério e Suspense. Inclusive, de maneira muito, muito agradável. A gente tem até aqui na parte de trás a listazinha das pessoas responsáveis, que é legal ter deixado isso para uma página por si só, né? Mas enfim, a direção editorial desse projeto é da Daniela Cajueiro, a editora responsável é Ana Carla Souza, a produção editorial foi da Adriana Torres, Mariana Bard e Júlia Ribeiro, a revisão de Gabriel Demasi e Luísa Cortes, e o projeto gráfico de miolo e diagramação foi do Anderson Junqueira, com algumas coisas também saindo do Shutterstock e de outros elementos aqui. Beautiful. Eu gosto bastante dessa capa. A edição desse livro é muito, muito boa.
Eu gostei muito da iconografia, o fato de que todo capítulo começa dessa maneira aqui, ó, com várias partículas de poeira e sujeira, tinta, né? Francamente são partículas de tinta. Muito bem montado, muito bonitinho. Eu já conhecia essa coleção antes. Inclusive, tá aqui. Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft. É um livro que apareceu uma vez, eu acho que eu já falei isso nessas partes aqui. Não sei se foi aqui, se foi no meu Instagram, não tenho certeza. Mas eu conheci Montanhas da Loucura por meio dessa coleção. E é uma coleção muito boa. Dá até vontade de coletar só pra gente ver como é que fica a imagem aqui da espinha do livro. Mas, enfim, tá bom. Então, vamos falar sobre o Homem Invisível. Assim, eu gostei. Eu realmente gostei. Eu acho que é um livro. É uma história muito interessante. É uma história bem diversificada, com muita coisa acontecendo. Embora seja um livro relativamente curto, se eu não me engano, esse livro tem 149 páginas. Sem contar, acho que são 150, 152 contando com a diagramação. E, tipo, é assim, é uma história bem contada, condensada, não é nada que se estenda muito. Me lembrou um pouco de Guerra dos Mundos nesse sentido. Produzido pelo mesmo autor, inclusive, acho que um pouco mais velho, se eu não me engano. Então, tipo, tem muita coisa interessante acontecendo nesse livro. Os personagens são bacanas. O próprio Homem Invisível, ele é... O Homem Invisível, certo? Ele é um personagem fascinante, porque desde o começo da história, eles estabelecem muito cedo que ele é muito inteligente. Ele é um gênio. Mas ele tem acessos de raiva, ele tem momentos em que ele é extremamente agressivo, que qualquer menor inconveniência deixa ele furioso, entendeu? Ele é um cara qualquer. Eu acho que essa é a parte mais importante para se citar nesse primeiro momento. O Homem Invisível é só um homem. Ele não é assim uma pessoa que consegue poderes e mais. Não, ele só é invisível. É a única coisa especial dele, vamos colocar assim, né? Isso e o fato de ele ser um gênio. Só que ele tem sempre esses acessos de raiva e tal. Então, no começo da história, ele é um personagem assim infinitamente divertido de ler. Porque ele é tão grosseiro, ele é tão babaca, é até engraçado, né? E pra ser justo, a história demora um tempo pra estabelecer o que está acontecendo com ele. Eu acho que esse é um ponto interessante. No começo, você não tem, assim, a gente já tá entrando em sessão de spoilers, é um livro de mais de 100 anos, Deus abençoe. Mas olha só, o que acontece? A trama, ela fica o tempo todo pulando de pontos de vista, né? O único personagem que é realmente assim recorrente, de verdade, é o próprio Homem Invisível, né? Para você ter uma noção de como a história vai, a gente não tem o nome dele. Ele não tem nome por, eu acho que mais da metade do livro. Eu acho que é só na segunda metade. E ainda assim, já na metade, chegando na metade da segunda metade, que você tem você tem a revelação do nome dele, né? E, tipo, ele é um personagem sem nome, é apenas chamado de O Homem Invisível, ou a voz, quando ele fala. E você fica o tempo todo mudando de pontos de vista, né? Assim, você começa com a Mrs. Hall na hospedalaria do começo. Hospedaria? Hospedalaria? Agora eu fiquei confuso. Você tem o Mr. Marvel, que é uma pessoa que ele encontra para ajudar ele a resolver umas tretas que ele deixou passar depois, lá na cidade onde ele estava. E aí depois disso a história meio que fica pulando de ponto de vista em ponto de vista, passa um tempo com o Mr. Marvel, depois volta para outra pessoa, e vira outra pessoa, e vira outra pessoa, até que cai na mão de um Dr. Dr. Kemp, que é o nosso último protagonista, vamos colocar assim, né?
Fica uma pergunta várias vezes assim sobre quem é esse cara, quais são as motivações dele, do Homem Invisível, o Griffin, como o nome dele é revelado depois. E um dos pontos mais interessantes do livro é justamente isso, é o fato de que você não tem, você não se atrela a uma trama desenrolada de maneira tradicional, entende? O Homem Invisível é um livro que não se preocupa em contar a história dele direto. Tanto que quando a história começa, o Griffin já está invisível. A gente só não sabe. Cria-se todo um mistério a respeito de por que ele vive enfaixado e por que ninguém consegue passar muito tempo com ele, por que ele é tão enjoado com as coisas. Essa parte ninguém nunca revela, ele só é enjoado por natureza mesmo. É, tem uns momentos, teve um momento no começo do livro que me fez rir alto, que foi logo depois de um incidente estranho na cidade, que eles começam a tentar entrar no quarto onde ele está hospedado e eles não conseguem, ficam batendo na porta, aí invadem, vem um monte de aparelhos químicos e coisas lá e tal, e eles ficam, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E eles fazem de conta que estão tentando entender e tal, e aí de repente as coisas começam a se mexer. E eles, meu Deus, aí sai todo mundo correndo. Aí quando percebe, é o Griffin entrando em cena, olhando pra eles, achando estranho, fazendo-se de desentendido, né? Porque era ele mexendo nas coisas pra assustar as pessoas, tirá-las de lá. Aí ele entra, e depois que ele entra, um dos donos da hospedagem bate a porta e fica com raiva dele, fica gritando, né? O senhor tem muitas explicações a fazer. Ele não tem nome. Ele nunca tem um nome ainda. Ele não tem nome ainda nessa parte da história. Você tem muitas explicações a fazer. Aí ele responde, vá para o diabo que o carregue. É muito engraçado, cara. Porque ele é tão babaca. Ele é tão chato. Ele é insuportável. E é por isso que ele é tão divertido, entendeu? No começo do livro, eu ativamente estava na dúvida se isso era para ser um comentário científico, se era para ser uma história que estava tentando se levar a sério, ou se estava fazendo chacota mesmo com o fato de que tem um cara invisível aí, vamos rir, né? Então, tipo, o começo do livro é extremamente leve. Tem muito da questão do mistério, tem alguns elementos assim, uns momentinhos mais tensos e tudo mais, que por conhecer já assim a ideia e o nome do livro já indicar que tem uma pessoa invisível, né, é bem literal em relação a isso. Tem um momento aqui ali que são tensos, que criam um pouco de mistério, de o que está acontecendo, mas é o caso de, por exemplo, um momento que uma casa é roubada e o dono da casa, ele percebe, ele sabe que tem alguma coisa acontecendo, mas ele não consegue dizer o que, porque ele não vê nada, entende? Ele tá dormindo com a esposa dele e aí ele escuta um barulho, ele se levanta e vai olhar e não entende que barulho foi esse. Aí logo depois eles escutam uma gaveta abrindo e eles saem correndo de uma vez para a porta, abrem a porta onde a gaveta estava, a cômoda, eu agora não lembro que era uma cômoda escrivaninha que estava sendo roubada, e quando eles entram, não tem ninguém. E tipo, assim, tem alguém, mas eles não veem quem é. Não dá pra ver, porque o cara é invisível, entendeu? Então, tem esses momentos, essas pegadas que elevam a atenção no começo da história. Mas, à medida que a trama vai passando, especialmente depois que sai eu acho que o nome é Iping, o nome da cidade, quando o Homem Invisível se encontra com o Mr. Marvel, aí realmente a gente começa a sair desse tom mais divertido, mais engraçado, porque a última estadia do Homem Invisível em Iping é muito louca, porque ele não consegue mais pagar, porque ele já gastou todo o dinheiro dele para hospedagem. E aí ele começa a ser maltratado pelos donos, né? Porque, tipo, o cara tá comendo de graça, tá lá de graça, e ele é extremamente antipático, ele não pede a simpatia de ninguém. É um homem extremamente frustrante de conviver, né? Então, eles começam a querer botar ele pra fora, e aí ele fica, você quer saber por que eu não tô fazendo nada? Porque você quer saber o que é que tá acontecendo? Pois eu vou lhe mostrar. Você quer saber o que tem debaixo da minha faixa? Aí ele tira a faixa. E aí quando as pessoas veem que não tem nada, tipo, aí todo mundo fica pirado, né? De terror e tal. E ele tem uma briga com todo mundo. É um ponto. Fica uma confusão ao ponto que vira cômico, entende?
Porque o pessoal começa a se bater, começa a se procurando uma pessoa. Você vai brigar num murro com uma pessoa invisível, você não age, né? Você fica socando a esmo e tal, e é muito engraçado. Mas depois disso, a história começa a se. O tom começa a mudar. Começa a ficar mais sério, mais misterioso. E, tipo, a essa altura você ainda não sabe o que foi que deixou ele invisível. Ele comenta muito por cima que foi um acidente ou coisa assim, mas isso é tudo que você sabe. É só na segunda metade do livro, depois que a gente tem toda a loucura em Iping, depois que a gente tem um momento com esse Mr. Marvel, que é um cara que ele encontra no meio da rua, basicamente, e bota ele para ajudar ele a pegar as coisas que ficaram no quarto e poder voltar para tentar voltar com os estudos dele, né? Depois disso tudo, ele se encontra com o Dr. Kemp, que por muita conveniência foi um cara que estudou com ele nos anos de faculdade. E aí, só aí, depois de mais de quase 100 páginas, ele começa a falar sobre a história dele, né? E assim, no começo, no começo não, na verdade, né? Tipo assim, é difícil você não fazer relações entre o Griffin e o Victor Frankenstein de Frankenstein. Porque aquela coisa, né, é que o Victor, o Frankenstein, tipo, eu sei que muita gente trata ele como se fosse um dos vilões da história, e tecnicamente ele é um cara que brincou de Deus e tal, mas enquanto o Frankenstein, ele é movido pelo apelo científico, né, da ideia de você criar uma vida com as suas, assim, você mesmo, né, usando pedaços de pessoas mortas e tal para poder formar uma criatura que ele se arrepende imediatamente depois, né? Depois de todo esse processo aí, o Frankenstein ele sempre é movido por essa questão da ciência, pela questão da curiosidade. E depois que ele faz, que ele percebe, eu não deveria ter feito isso. Né? É por isso que ele se arrepende, é por isso que ele trata a criatura tão mal. E a criatura também não é fluxicheira porque, meu Deus do céu, ele mata uma criança porque tem o mesmo nome que o cara que criou ele. Mas enfim, eu deveria falar sobre Frankenstein. Mas enfim, tipo, tem a coisa do mistério, da curiosidade. Mas o Griffin não é assim. O Griffin, ele faz o que ele faz, ele quer se tornar invisível porque sim. Porque ele percebe um dia, hey, eu acho que eu consigo ficar invisível. E aí ele quer fazer isso e é só porque ele quer ter esse nível de superioridade acima dos outros, entendeu? Ele quer ser melhor do que os outros e ele quer se aproveitar da invisibilidade para se tornar impune em qualquer coisa, né? E aí doideira demais, cara, isso aí. Porque a maneira como a história é contada, ele nunca, o autor, ele nunca dá nenhum momento de simpatia pro Griffin, entendeu? O Griffin, desde o começo da história, ele como eu acabei de ilustrar, né? Ele é um babaca. Ele é um cretino. Né? A definição de cretino é o Griffin, entendeu? Então, ele é esse cara, assim, chato, insuportável, grosseiro, que não tá nem aí pra ninguém, só pra ele mesmo. E aí, tipo, por um tempo, pra ser justo, por um tempo, você começa a se perguntar, tipo assim, poxa, mas por que ele tá tentando tanto ir atrás dos livros, das coisas? Porque tem um momento lá que o Mr. Marvel rouba dele os livros que ele precisava pra continuar os estudos dele, né? E aí meio que fica aquela pergunta, mas por que ele quer tanto esses livros se ele já conseguiu o que ele queria? Ele já tá invisível, né? E aí fica aquele mistério, será que ele quer desfazer a invisibilidade dele? Porque quando ele tá contando a história dele, quando ele finalmente virou invisível, né? Foram muitas inconveniências de uma vez, né? Ele começou a entender que agora que ele é invisível, vai parecer redundante, mas ele é invisível, ninguém está vendo ele. Ele pode ser facilmente atropelado no meio da rua, ele pode ser acertado por qualquer coisa, sem que ninguém saiba que alguma coisa foi acertada, entende? Ele fala que ele não consegue, quando ele fecha os olhos, ele ainda consegue ver através das pálpebras, porque as pálpebras dele também estão invisíveis. Aí tem essa questão. A invisibilidade conta para ele também, ele não consegue se enxergar. Então ele teve que reaprender a andar, ele teve que começar a se tocar, a ter uma noção
espacial do próprio corpo dele sem ver o corpo dele, né? É tipo você, sei lá, pegar uma coisa na sua mão e, assim, você consegue saber que tem uma coisa na sua mão porque você acompanha a sua mão, entende? E aí quando você não consegue, não tem esse feedback, né? Você não sabe se sua mão tá perto, se sua mão tá longe, você não tem mais essa certeza. Ele teve que reaprender a fazer isso, né? Eles fazem muito esse comentário, mas é como ser cego ao contrário, né? É uma interpretação fascinante sobre a questão da invisibilidade, né? A gente geralmente considera que o ser invisível é tipo assim, eu sou invisível pra todo mundo, menos pra mim. Pelo menos a minha visão sempre foi essa. E aí, de repente, não é bem assim. Você tá invisível pra você mesmo também. Então você não sabe como é que você tá, onde é que você tá, se você tá andando ou não. Aliás, você sabe que você tá andando porque você sente seu corpo, mas você não consegue ver onde seus pés estão acertando o chão, entendeu? Então tem esse comentário. A maneira como ele explica também alcançar o processo da invisibilidade é também bastante longo, bastante cuidadoso, né? É o tipo de ficção científica que é totalmente ficção científica, né? Faz sentido quando você lê, mas não é bem assim que a banda toca. Mas tudo bem. Então, tipo, você tem esse monte de coisa acontecendo, né? É fascinante. Eu gostei muito desse livro. Assim, a maneira como eles exploram o Griffin e tudo mais é fantástico. Sim, aí por que ele quer fazer isso tudo? Qual é o grande propósito dele no final das contas? Cara, ele... Assim, essa foi a parte da história que meio que me perdeu um pouco. Porque tem a questão da impunidade. Ele quer voltar a ser visível, mas é porque ele quer ficar alternando entre ser visível e invisível. E ele quer continuar sendo ainda invisível sempre que ele pode, para poder cometer crimes, para poder matar pessoas, para poder fazer esse tipo de coisa, porque ele quer mandar em todo mundo e quer fazer um reino do terror, como se fosse, né? E aí que a história começa a realmente finalizar, porque eles, não, nós temos que parar o homem invisível, não sei o que, não sei o que. Aí tem um monte de coisa, uma outra cena final que é quase tão cômica quanto a outra, só que com um desfecho bem diferente, né? E, pois é. Ok, eu gostei da história, eu gostei da trama, achei os personagens interessantes o suficiente. Griffin, especialmente, ele é tão babaca, ele é tão melodramático que é divertido. A maneira como a história é estruturada também é interessante. O fato de que tudo começa com um grande mistério e eles não exploram nem explicam o que está acontecendo até muito tempo depois também foi uma coisa assim excelente, porque você começa a querer montar e pensar nas coisas você mesmo, né? Ele é invisível porque ele quer ou ele é invisível porque aconteceu alguma coisa e ele não teve controle? Você começa a especular. Alguns leitores talvez prefiram ficar do lado do Griffin no começo, tipo, ele tá frustrado, mas é porque ele tá passando por uma situação absurda, não sabe o que fazer. E outros vão pensar, cara, esse cara é um babaca, sei lá, não sei o que pensar dele, ele é horrível. Pode ser qualquer uma das duas. Ok. Eu gosto da história. Eu gosto da estrutura. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu não tenho muitas leituras do H.G. Wells para fazer comparações, tá? Mas se eu fosse comparar Guerra dos Mundos com esse, eu acho que Guerra dos Mundos é melhor. Não só porque Guerra dos Mundos é bem mais assim visceral e bem mais sério. A minha questão é porque eu tenho uma ligeira impressão de que boa parte dos meus comentários sobre o tom ser tão engraçado, algumas cenas sendo quase cômicas e tudo mais, eu tenho quase certeza que isso não era intencional. Assim, muito da história assim, a história não entra no ponto de vista do Griffin exatamente. Só quando ele tá contando a história dele, a gente tem o flashback dele e tal. Aí a gente vê as coisas pelos olhos dele. Mas ao mesmo tempo é muito assim, como é que eu posso dizer? É uma história que meio que se perde um pouco, sabe? Porque eu falei essa história, por exemplo, do Reino do Terror e tudo mais. Assim, cara, me pareceu forçado, né? Me parece que poderia ser uma história de um homem desesperado para tentar se curar da sua condição, né?
Por muito tempo eu achei que fosse ser isso, só que, tipo assim, não, na verdade ele sempre foi horrível e ele quer tocar o terror. Pô, é o fato de que ele chama de um reino de terror, sabe? Que meio que me perde um pouco. Talvez isso seja a tradução, que talvez tentou, né? Talvez o Monteiro tenha tentado fazer uma coisa aqui, encher de frufru, não sei. Mas, assim, eu sinto que o final da história me parece muito focado em transformar o Griffin em um vilão que precisa ser eliminado a qualquer custo, entendeu? Tem um momento que o Camp ele tá falando com o delegado e aí ele fala, ele abandonou a humanidade, ele desumanou-se, ele agora é um monstro e tipo assim, cara, assim, né? Só que ao mesmo tempo eu também entendo que o poder da invisibilidade é um poder assim que realmente recai muito com as ideias de impunidade, né? As ideias de impunidade, as ideias de que de repente assim você precisa considerar que as pessoas não vão ver quem está fazendo alguma coisa, então isso meio que faz você assim talvez pensar em coisas mais terríveis para se fazer, né? E não sei, talvez a questão seja falar sobre a corrupção que esse tipo de poder causa em uma pessoa, né? O quanto que uma pessoa começa a pensar em fazer coisas absurdas e tudo, em querer realmente controlar as pessoas que não têm aquele poder. Assim, eu não sei se o Homem Invisível foi o primeiro, primeiro caso de ficção que tinha um poder assim, mas a conversa dele realmente trata, é um ponto que se levanta das criaturas de monstros de literatura e tudo mais, né? Que geralmente os monstros são os vilões, e geralmente são vilões bem claros contra o povo comum, né? De várias maneiras é parecido com o caso do Drácula, o caso do Frankenstein, até o caso do Fantasma da Ópera também, né? Que são criaturas, são ou pessoas ou criaturas que têm habilidades ou poderes sobre-humanos, ou pelo menos tem no caso do fantasma, né, tem a teatralidade a favor dele, e são geralmente taxadas como vilões em prol de realmente assim montar uma mitologia contra o povo, né? Essa questão do Homem Invisível realmente me parece ser mais uma conversa sobre a ciência sem ética, né? A ciência sem limites. Quando o Homem Invisível está conversando com o Dr. Kemp, algumas vezes o Kemp meio que interrompe ele para perguntar, mas por que matar? Por que fazer isso? O Kemp não, desculpa, o Griffin, ele fala de um momento, logo depois que ele virou invisível, de que ele invadiu a casa de um homem. E depois de uma perseguição bem intensa, assim, eu acho que, tá aí, minha parte favorita do livro inteiro foi aquela. Ele narrando a perseguição dele com um homem que morava nessa casa sozinho. E o cara tinha, assim, um super ouvido. E ele ficava basicamente ouvindo tudo. E toda vez que ele escutava alguma coisa, ele aparecia de novo. E aí o Griffin tinha que ficar parado para não fazer mais barulho e tudo, entende? Tipo assim, é uma cena bem tensa, bem maravilhosa, bem montada e tal. E enquanto ele tá contando isso, o Camp fica tipo, olha, eu entendo a sua situação, você tava com fome, você tava cansado, você tava com frio, porque isso é Londres, a gente tá falando de Londres, então não é o lugar mais quente do mundo. Você tava com frio, mas você invadiu a casa de um homem e roubou um homem, né? Ele chega até a nocautear o cara. Então, tipo, talvez seja essa questão realmente da falta da ética. O Dr. Camp representando a ciência com ética, tipo, ele vendo as possibilidades positivas para a invisibilidade, mas ao mesmo tempo entendendo que as negativas são altas demais. E você tem o Griffin do outro lado, vendo tudo em favor dele mesmo, né? É uma questão de ego, é uma questão de... Talvez seja isso, talvez seja uma grande crítica. Mas não muda o fato de que o tom, ele varia muito. Especialmente no final. Tem uma cena no final que o narrador tenta falar sobre como o Griffin acaba matando um homem no meio do campo, enquanto ele está sendo caçado pela polícia. E, assim,
ele trata de uma maneira como se fosse tipo, não tem como sabermos o que realmente aconteceu e tudo mais. Ele fica montando essa coisa, entende? Ele fica, jamais saberemos o que realmente aconteceu na luta e tal. Aí ele vai e prossegue pra falar o que aconteceu na luta. E ele depois fala isso tudo falando, tipo, mas isso é tudo especulação. Pera, cara, assim, você é um narrador, entendeu? Você me contou detalhes minúsculos de personagens minúsculos toda vez que era pra enfatizar o Homem Invisível e o perigo dele. Que beleza, agradeço, muito, muito bom. Por que não faz a mesma coisa aqui? Entendeu? Tipo, parece uma cena meio importante. Já que aparentemente é um dos pontos que faz o Homem Invisível assim, acho que é a primeira pessoa que ele, assim, que ele mata ativamente, né? Porque eu acredito que o homenzinho que eu falei mais cedo, que ele tava numa perseguição com ele e tal, ele matou. O negócio não explora, não fala isso direto, mas dá-se a entender que talvez ele tenha morrido. Então, essas coisas assim, entende? Tipo, são pequenos detalhes assim que me incomodam um pouco. Mas, cara, assim, quanto mais eu falo desse livro, mais eu penso em como ele é divertido, enquanto é bem montado. É, tem muitas coisas, tem muitas regras que eu acho que também, se você parar pra pensar, começam a ficar um pouco mais bizarras, meio que começa a ferir um pouco a ideia da história. Por exemplo, ele fala que ele consegue ser invisível porque ele usa basicamente um corante que deixa o sangue transparente. E a lógica é que todas as coisas do corpo, né? Assim, as cores do. Assim, ele fala sobre refratação de luz e tudo, que beleza, faz sentido. Mas ele também entra nessa história de que o motivo de que a gente consegue. De que o corpo consegue absorver e refletir luz é por conta da cor do sangue. Não sei se é bem assim, mas enfim. E aí ele consegue. Ele faz esse corante para deixar o sangue transparente. E pelo sangue dele virar transparente, o corpo dele fica invisível como resultado, né? E ele vai contando também sobre a questão de, tipo assim, se eu comer, eu preciso esperar que o meu organismo assimile o alimento antes de eu poder ficar mais à vontade, né? Ou seja, quando ele come, você vê a comida na barriga invisível dele, entendeu? Tem um momento que ele tá lá andando, e para ele ficar invisível, naturalmente ele tem que estar nu. Então ele tá com um pedaço de pão e queijo na barriga, porque ele tinha comido mais cedo. Você vê pão e queijo na barriga e tal. Mas isso obviamente começa a causar muitas questões que me deixaram muito confuso, né? Muito confuso assim, né? Eu ficava pensando sobre isso de vez em quando na leitura e tal. Ok, mas assim, como é que a gente faz com seus dejetos, assim, Griffin? Entende? É esse tipo de coisa, né? Tipo assim, como é que se ele fosse ao banheiro, o que é que ele ia ver? Ou ele não ia ver nada, né? Ia dar pra ver alguma coisa enquanto ele tava saindo ou não? Tipo, são detalhes assim, entendeu? Ele fala que por um tempo as pupilas demoram mais a fechar porque a pigmentação delas é independente e tudo. Tá, beleza. Tem essas questõezinhas, mas são questões porque realmente se trata de uma ficção científica mais antiga. E, de novo, é ficção científica, quem se importa, né? A ideia é realmente contar uma história divertida. E eu acho que ele consegue. Não é o meu livro favorito do H.G. Wells. Eu ainda acho que Guerra dos Mundos é consideravelmente melhor. Mas, ainda assim, é uma leitura bem interessante. Bem interessante ainda porque, né, assim, a gente tem esse mesmo autor que é responsável por duas obras assim tão impactantes na cultura como um todo, né? Guerra dos Mundos, O Homem Invisível. Parece que o primeiro livro que ele escreveu foi Uma Máquina do Tempo. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha nisso depois. Quem sabe, né? Talvez não agora porque eu não tenho esse livro. Mas enfim. Muito legal. Gostei pra caramba. Achei super divertido. E indo pelo tempo que eu passei falando aqui, né? Você pode ver que realmente tem muita coisa pra discutir. É fascinante, cara, você ler esses livros mais antigos, assim, especialmente essas histórias que já foram adaptadas tantas vezes. E ver como muitas vezes o original é tão diferente. Eu esperava um laboratório, eu esperava um acidente, eu esperava uma mulher sendo stalkeada por
pelos lugares assim e tal. Mas não. Não, 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 não. É apenas o Sr. Griffin, um grandíssimo babaca que conseguiu ficar invisível. Loucura, né?